Galera, hoje estamos aqui para estar falando do A8 de 2018. E bora começar comparando ele com o S8. Em relação ao S8, vocês acham que ele vale a pena em 2022? Então, eu acredito que ele vale a pena sim, mas para os donos que já o possuem, porque existem várias opções no mercado em relação ao preço. Por quê? Porque a gente tem S8, S9, S10. Lançaram vários aparelhos top. Ele é da linha A. Qual que é o problema? Esse é um A, é um smartphone da linha A, só que ele é um smartphone premium, digamos assim. É abaixo do premium, é um intermediário premium, que a Samsung criou, que tem 464, 3.000 mAh de bateria, grava em Full HD e tem uma tela Super AMOLED. Qual que é o problema dele? Nenhum, a não ser se for parar para pensar ali em relação a comprar ele por 600, 700 reais, com caixa e tudo, mas sendo um aparelho básico de hoje em dia. O que eu recomendaria se você está pensando em comprar um aparelho, se você está em dúvida entre o S8 e o A8, te recomendo ir no S8. Lembrando que o S8 com tela inteira, tudo bonitinho, funcionando normalmente, é bem melhor do que o A8. Porque o A8 ele é um aparelho que foi feito para ser básico. Mesmo ele tendo sido lançado um ano depois do S8, ele não é tão forte quanto. Mesmo a versão com o Exynos, né? Se for parar para pensar ali, o hardware do S8 é sim mais potente do que o hardware do A8. Porque ele não ia ser mais potente do que a linha do ano passado, até porque a Samsung estava querendo vender também S8 e tal. As lojas iam querer estar vendendo o estoque de S8 para estar liberando da fábrica. E a Samsung, eu acredito que ela fabrica os aparelhos, mesmo de um ano atrás, ela continua fabricando. Até ela falar assim, encerra a produção. Não é de uma hora para outra que ela para com isso. Por isso que talvez ela não iria produzir um aparelho da linha A com uma potência tão absurda, né? Então eles botaram ali um processadorzinho abaixo do S8 ainda, e tanto que o nome é Exynos 7 e no S8 ali a gente tem um Exynos 9, então tem uma certa diferença entre os dois. A diferença de tela e tal, né? Porque a tela do S8 é mais potente, tem essa diferença porque é um aparelho top. O S8 é top e o A8 é um aparelho intermediário premium. Ele não pode chegar aos pés do S8. Talvez por isso que a Samsung não botou ali especificações iguais a do S8 para estar vendendo num preço parecido. Mesmo que na época o custo-benefício dele não seja tão alto. E assim, galera, o preço para ele que eu sugiro você estar comprando caso queira é entre 550 e 600 reais, porque acima disso, se você achar um S8, é mais vantajoso você estar pegando o S8 ou um S9, também são encontrados nessa faixa de 900, 700 e 650 reais. 650 reais é um S8 quebrado, né? Mas tudo bem. Galera, o Galaxy A8 é um smartphone que aguenta sim jogar alguns jogos, aguenta tá fazendo algumas tarefas, mas ele não aguenta isso tudo ao mesmo tempo junto. Por quê? Porque a memória dele vai encher. Eu, usando um aparelho de 128 GB, consigo encher ele com o jogo. Imagina esse aqui, né? Ou seja, a função dele virou um aparelho para ter o WhatsApp, Facebook e Instagram. Não é um aparelho mais para você ter vários aplicativos, vários jogos e um monte de mídia também no seu telefone. Ou seja, é um telefone para quem não utiliza ele ao extremo. Se você for utilizar ao extremo, você vai perceber que ele vai engasgar por causa do Exynos, por causa da memória e por conta da bateria também. Tudo vai influenciar. E o S8 ele também já não consegue fazer esse papel. Ou seja, o S9 Plus conseguiria fazer esse papel, levando para as linhas mais antigas esse discurso, porque se for ver hoje em dia, seria mais vantajoso para você que tem um uso mais extremo pegar algum aparelho da Motorola ou da linha A mais recente, no caso de você querer um dispositivo da Samsung,
é só você olhar um aparelho da linha A mais recente com 464 ou mais. Se você olhar um aparelho com um Snapdragon mais potente ou coisa do tipo. Ou, por exemplo, o Galaxy A52s 5G, que tem o 5G, tem tudo ali, tem 6 GB de RAM, é um aparelho mais forte que a gente tem ali, que eu uso e que eu também uso para estar fazendo demarcação ali no meio da linha A, porque a linha A é muito confusa. Esse tempo atrás a Samsung tinha lançado mais uma parte da linha deles. Ou seja, esse aparelho é daquele tempo que a linha A era de A6, A8, A9, essas linhas mais básicas. A linha que não ia do 10 até o 70, né? Porque a gente tem literalmente uma linha que vai do A10 até o A70, tendo diferenciação entre os nomes de A71, de A11, A71, A12, A72, A13, A73 e por aí vai, né? Então vocês sabem. Essa é uma época que os aparelhos eram mais simples, tinha básico, intermediário, premium dentro da linha A também, mas a diferença é que aqui o A8 era um dos aparelhos que tinha o mais potente, né? Dentre todos os aparelhos, ele era, eu acredito, o mais potente da linha A e ele era abaixo do S9, o aparelho que era mais abaixo da linha S, né? Ou seja, tinha aqui S9, vinha S8. E aí você poderia estar comprando o A8 se você não tivesse dinheiro suficiente para estar comprando o S9 e você teria uma experiência parecida, digamos assim. Mas galera, eu acho que é um aparelho bacana. Se você tem, não tem problema em continuar com ele. Vai rodar ainda vários jogos, o processador dele não é tão fraco assim. É um processador que sim tem alguns problemas para rodar alguns jogos mais pesados, até intermediários, né? Mas vai sim rodar a maioria dos jogos, como qualquer telefone básico de 464, né? Então, galera, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!